Olá, desbravadores! Hoje entra no mundo do futebol, mas não para falar exatamente sobre o jogo, mas sobre liderança. Futebol tem muito glamour, mas se constrói com muito suor, muito trabalho e no caso do nosso entrevistado, sim, com comando. Estamos falando de Bolívar, bicampeão da Libertadores com o Internacional e uma trajetória de muitas conquistas e muito esforço. Confira no Desbravadores de hoje. Que honra imensa, meu amigo, meu colega Fabian Guedes. Talvez tenha muita gente que não saiba exatamente que o Bolívar é Fabian Guedes. É isso? É o nome lá no registro? Rapaz, Glauco, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. O Fabian Guedes, ele é pro pai, pra mãe, pros irmãos, pros amigos de infância. Me chamou de Fabian Guedes, ninguém sabe quem é. O Bolívar é pelo pai. Bolívar é pelo pai. O nome do pai é Bolívar Modualdo Guedes. E aí, pela relação até no futebol, acabou sendo Bolívar você. Isso. Pelo fato de o meu primeiro técnico de futebol ter jogado com o meu pai. E quando ele ficou sabendo que eu era filho do Bolívar, ele falou, mas com o Fabian não vai vingar esse nome. Vamos colocar o nome do pai, Bolívar, Bolivinha. E aí foi pegando. E aí acabou. Hoje eu pago 10% pro pai até hoje ainda do uso do nome. Tá certo, os direitos, né? É isso aí. Agora me diz uma coisa, a gente falou do nome do Bolívar no futebol, tinha outro apelido lá na infância, não? Tinha, cara. Que dê pra falar em público. Não, né? ele pode falar isso aí. Você me conhece, sabe que eu sou um cara magrinho e tal, ele chamava Passarinho, cara. Passarinho. Passarinho. Sempre cara. Foi magro assim? Sempre foi. Alto? Magrinho, aquela barriga de lombriga, canelinha fina. E sempre foi um cara muito rapidinho, sempre, quando era novinho, sempre participando de brincadeiras, de jogos, sempre com os caras mais velhos. Então eu era sempre o diminutivo. Era o Passarinho, era o Fabianzinho, e aí por aí. E numa família que tinha mais irmãos? Ou tem? Tem mais irmãos, eu sou, na verdade, o terceiro dos 4, tá? Tem a Tatiana, que tem 51 anos, o Marcel tem 48, eu tenho 45 e a Monize tem 34. E no futebol irmãos. Só foi você? Só eu. O meu irmão até jogou categorias de base lá no Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, mas acabou não continuando, serviu o exército e acabou não dando continuidade no futebol. Como é que era essa relação entre irmãos? O Bolívar aprontava muito, não? Não, sempre falo que, hoje encontro meus irmãos e eu conto essa história, né? Meu irmão tentou jogar, os caras falam, o irmão sempre foi o melhor, né? Sempre o irmão era o melhor. E aí, cara, eu incomodava. Eu era o mais novo dos irmãos homem. Cara, eu aprontava muito. Eu dei trabalho pro pai e pra mãe, cara. Eu só imagino. Tanto em Limeira, quando a gente morou, eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, de quebrar vidraça jogando futebol, de casa, de apanhar de vara de marmelo. Pá, eu era uma bronca. Tempo, a educação era diferente, tá? Eu era uma bronca, cara. Chinelo pra gente era educativo. Não, o chinelo, se o cara soubesse, era tatuagem. A tatuagem daquela época era o chinelo, né? Pois é, é muito curioso isso que o Bolívar falou, porque é o seguinte, Santa Cruz do Sul, é claro, tem um lugar marcado para sempre, a cidade que nasceu o Bolívar, mas você como filho de jogador deve ter conhecido vários locais. Muitos locais. Peguei São Paulo, quando o pai jogou na Portuguesa de São Paulo, em Limeira, interior de São Paulo, né? O pai foi campeão paulista em 86. Inter de Limeira. Inter de Limeira, o primeiro time do interior paulista a ser campeão paulista. Então foi um feito inédito, o pai era o capitão daquela equipe. Então morei praticamente uns 8 anos em Limeira. Te atrapalhou isso? Não, Glauco. Não, porque eu desde novinho sempre tive o costume de gostar muito de futebol, muito mesmo de bola. E o pai, por ser o capitão da equipe, um cara que tinha muita moral no clube,
O pai tinha alguns privilégios na época de... Eles concentravam no Limeirão, que é o estádio da Inter de Limeira, de eu ir junto com ele. O capitão concentrava sozinho. E aí colocava uma cama auxiliar, eu com 4, 5 aninhos já... Aí depois de mais velho reclamava de concentração. Da concentração. Mas porque eu já estava com 4, 5 aninhos, eu já estava concentrando com o pai quando eles jogavam no Limeirão. Que loucura isso, cara. Convivendo naquele ambiente que é de disputa, assim, tem muitas amizades, mas que é um ambiente competitivo, né? Glauco, e cara, eu coloco futebol, ele é competitivo, ele te dá um aprendizado de vida muito grande, de respeito, de doutrina, de horário, de resiliência, o que tem que ser resolvido ali vai ser resolvido ali dentro do vestiário. Eu cansei novinho de ver o pai, eles jogadores fazendo reuniões, discutindo tal. Então, cara, isso ali te dá uma casca muito grande. Eu, desde novinho, e eu era muito curioso com tudo, sabe, de perguntar. Sempre fui muito curioso. Mas por que isso? Por que vocês estavam fazendo isso? Eu acho que daí que veio um pouco dessa minha veia de líder, sabe? Uhum. Porque meu pai sempre foi capitão nas equipes onde ele passou, né? E o Bolivão, além de ser assim nas equipes, era em casa também? Tinha muita disciplina na família, embora você aprontasse, mas eles tentavam pelo menos impor uma disciplina. Né? O pai sempre foi muito rígido, muito em cima da gente, assim, não deixava as coisas erradas acontecerem, né? Até porque ele tinha já um nome, já era um cara conhecido, e aí muito mais por ser um cara doutrinado. Então, ele sempre cobrou muito da gente no sentido de respeito, respeitar os mais idosos, respeitar horários. Eu acho que tudo isso, cara. O pai sempre foi um cara que até depois, na minha adolescência, quando ele já tinha parado de jogar futebol, e aí ele jogou num time amador lá de Santa Cruz do Sul, no Boa Vista, e eu com 13, 14 anos, jogava já no amador, no primeiro time com eles. Rapaz, eu sofria, cara. Imagina. Sofria se eu perdesse uma dividida com 13, 14 anos. Se eu perdesse uma bola, ele reclamava muito comigo. Rapaz, eu passei sufoco, viu? Sim, imagina jogando entre os adultos e, mais que isso, experientes, um menino já com muita saúde, mas com inexperiência de 14 anos. Meu Deus, era uma criança, cara. E eu jogava, tu vê como é que pode, né? A inocência de uma criança. Eles tudo recebiam, cara, ganhavam um envelope depois do jogo, eu comecei... E o pai não me falava. O que era? Era o dinheiro dentro, né? E o pai falou assim, não, o teu não é envelope, o teu é o cachorro quente lá e o refrigerante. Ô, seu Bolivão, exploração de menor, o que é isso, seu Bolivão? Aí não tinha, daí ele falava assim, não, menor aprendiz, tá aí, cachorro quente e um pão, tá bom. A trajetória do Bolívar lá na infância, no colégio, foi, digamos, dentro de uma normalidade? Você matava a aula para jogar bola? Como é que era o estudante? Bastante, cara. Bastante. Eu estudava na escola Ernesto Alves de Oliveira, em Santa Cruz do Sul. Tradicionalíssima. Tradicionalíssima. E o diretor da escola, o Erno, eu estudava com a filha dele. E ele era o técnico do time de futebol, o diretor da escola. Eu tinha muita regalia na escola, cara. O Erno é um querido. Erno, satisfação, grande abraço. Então, porque a gente disputava muitos torneios e às vezes era campeão em algum estado e tal. Nessa época que eu estudei lá, a gente foi a 4ª melhor escola do estado. Do estado a gente foi. A gente foi disputar um torneio que começava municipal ali, aí estado, depois a gente foi para Livramento, ficou 4 dias no exército lá de Livramento, com algumas escolas do estado, e a gente se tornou a 4ª melhor escola no estado como futebol. Para ver que era competitivo o Bolívar também lá desde a infância? Já, desde novinho, cara, e era uma competição de 15, 16 anos, eu tinha 11, 12 anos, cara, e eu jogava com os caras de 15 e 16. Tá, mas eu tenho curiosidade seguinte, na hora de pegar o caderno, estudava ou não? Cara, eu estudava. Eu tinha um pouco de dificuldade em matemática na época, mas tem aquelas coisas que te marcam, professores que te marcam, né? E eu tive, depois da 5ª série, cara, eu era craque em matemática porque eu tive uma professora que aí mudou meu jeito de ver
a matemática, que é a Vera Rames, cara. Pra tu ver, eu lembro até o sobrenome da professora. A professora que me ensinou muito, ela tinha a maneira certa de ensinar. E, cara, a partir dali eu era nota 10 em matemática, cara. É o método, às vezes, né? É De você se ensino. adaptar a determinado método. Isso se aplica em tudo, inclusive no futebol, que muitos técnicos podem saber, mas não sabem passar, de repente. Fazendo essa relação já com o mundo que o Bolívar conhece tão bem, né? E talvez tenha sido o grande diferencial. Você repetiu o ano, chegou a... Eu repeti na 5ª série. Nesse ano eu repeti na 5ª série. Mas aí depois dali fui até... Eu imagino o Bolivão, quando ficou sabendo. Olha, era uma cobrança. tem uma boa e uma má notícia. E aí já misturava futebol, daí tinha jogos no meio de semana, jogava, daí, tô cansado pra ir. E a mãe sempre passava a mão, né? Na cabeça. A mãe é que protegia. A mãe que protegia. A mãe falou, não, tá cansado. Ele jogou ontem e tal. E aí a mãe passava a mão na cabeça, amenizava um pouco, aí faltava de... Chovia assim, era gripe, febre, era alguma coisa, né? Tempo de hoje assim. Saudade daqueles tempos, tem saudade, porque assim, as crianças daquele tempo jogavam futebol na rua, jogavam nas praças, né, nos campinhos, enfim. No caso do Bolívar já era mais competitivo, jogava na equipe do colégio também. Mas é difícil hoje em dia pensar nisso aí, né? Glauco, isso é maravilhoso, cara, eu me lembro... E tem coisas que a gente não vê hoje. Cara, qualquer chuva que desse, a gente ia pra rua, fazia onde escorria água no meio-fio, o cara tapava ali para dar um volume maior de água. E aí depois ir para um banheiro, para um chuveiro quentinho, tomar um banho. Assim, cara, isso era maravilhoso. Bicicleta, que a gente andava de bicicleta Tudo. na rua. Maravilhoso, rapaz. cara. Imagina Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que tem bastante coisa, mas é um interior, é um clima bem de interior, né? Pra quem não maravilhoso, conhece. cara. Santa Cruz é maravilhoso. E você tem traumas de alguma coisa? A vara você falou, né? A vara de marmelo eu conheço. Chinelo, alpargata, enfim. Mas de alguma coisa que tenha acontecido lá e que você... não precisava. Eu acho que não, cara. Se eu sou hoje uma pessoa que as pessoas... que me conhecem e sabem da maneira da minha conduta, cara, eu só tenho que agradecer meu pai, minha mãe, porque às vezes a gente não entende quando tem uma cobrança mais cedo, um não mais cedo, que depois lá na frente, quando tu vira pai, quando tu é um chefe de família, um cara responsável, tu começa a lembrar de tudo que está acontecendo, tu passou lá atrás. Que aquele não, aquela chamada de atenção eram coisas que iam servir lá para frente, mas lá no momento tu não entende. Tu fica chateado, tu se chateia com o pai, tu acha que é errado. E aí depois, quando vem os teus filhos, tu fala, nossa, eu já passei por isso aí. Eu pergunto isso porque é muito comum também nessa faixa a gente se envolver numa briguinha aqui, numa briguinha ali. A gente sabe que na hora de começar a sair tem muita rivalidade entre cidades. Ali nós temos Santa Cruz, Venâncio, Rio certamente Pardo. Ele aprontou também. Né? A esposa é de Venâncio, né? A esposa do... É verdade. A esposa é de Venâncio Soares, Então conheço a região. E ali a vida social, ela se mistura muito naquela cidade. Certamente vocês disputavam muitos jogos ali naquela região ali também, naquela cidade. Tinha muito. Santa Cruz e Venâncio, elas são muito próximas. E então, essa rivalidade sempre existe, né? Das cidades mais próximas, assim. Mas Santa Cruz sempre teve uma meninada muito boa ali que jogava. Mas aí tu vê que o destino foi me levar para iniciar em Venâncio, né? Pois então, eu ia dizer que a rivalidade, no caso do Bolívar, com o tempo, virou nada, porque ele tem ligações fortíssimas com as duas cidades. Eu preciso fazer um intervalo, Bolívar, mas em seguida eu quero voltar falando daí do surgimento do Bolívar, o jogador, o campeão, o ídolo, aquele cara que é líder. Isso eu acho que essa parte da infância ajuda a explicar muito o líder Bolívar. A gente vai fazer um intervalo e já volta aqui no Desbravadores com ele, o Fabian Guedes. O Bolívar. Rapidinho a gente já volta.
Bravadores de volta e hoje conversando com ele, Bolívar. E agora, no segundo bloco, a gente falou anteriormente da criança, da criação, né? De onde ele passou, acompanhando o pai, Bolívar, jogador de futebol, então. Mas o surgimento do Bolívar, você, Fabian Guedes, como jogador. Você já jogava na escola, né, lá em Santa Cruz do Sul, e a transição, digamos assim, para aquela questão de treinar todos os dias para a escolinha, foi no Guarani de Venâncio? Foi, Glauco. Na verdade, esse já foi, o pontapé inicial, né? Porque tinham 2 amigos meus que eram de Santa Cruz e jogavam no Guarani, no juvenil, né? Que é o sub-17. E falaram para mim, Fabiano, não quer fazer um teste lá no Guarani? Tá eu e o Borges e o Marcelinho, né? Meus 2 amigos. Aí eles... Cara... tem lá uma vaga para lateral direito, cara. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Gostava de jogar em tudo, quando o cara é mais novinho, tu quer jogar em tudo, né? Daí eu falei, tá, vamos lá, vou ver. Vou lá para fazer um teste e não falei pro treinador. Tipo, o treinador, no momento, enquanto eu fazia o teste, não sabia que eu era o filho do Bolívar, porque na região ali todo mundo conhece o pai. Uhum. Aí fiz o teste tal, de lateral direito, ele gostou. E aí, terminou depois, aí ele perguntou, menino, pode trazer teus documentos amanhã aí, tu é da onde? Eu falei, eu sou de Santa Cruz e tal. Traz documentos do teu pai e tua mãe pra gente te fichar aqui. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa tal, aí pedi pro pai, documento da mãe, tal, no outro dia fui lá, levei, daí ele viu o Bolívar. Aí eu falei assim, tu é filho do Bolívar? Eu falei, sim, sou filho do Bolívar de Santa Cruz. Eu sou o Chicão, joguei com teu pai no Bandeirantes de Birigui, interior de São Paulo, A2. Eu falei, pô, que legal, cara, não sabia e tal. Mas eu já vou te falar uma coisa, já vamos mudar, aí vem a história do nome. Já vamos mudar esse Fabian aí, vamos colocar o nome do teu pai, nome forte. Eu falei, tá bom. Mas e o peso da responsabilidade, Rapaz, cara? Ficou, cara. E aí ele, teu pai foi um cara campeão, teu pai foi um cara vencedor e tal. Daí eu falei, não, eu quero seguir esse caminho, hein? E aí foi, cara. Comecei de lateral direito ali jogando, e aí o caminho foi deslanchando. E nessa questão aí de começar a jogar já com mais frequência, a treinar também, onde é que entra o carteiro? Porque tem uma história aí que o Bolívar também entregava cartas. A gente voltando um pouquinho antes, eu tô falando isso com 16 anos, 96. Eu, 94, 2 anos antes, 14 anos de idade. Tinha um primo meu que trabalhava no Correio e abriu algumas vagas para trabalhar, tipo de menor aprendiz. Rapaz, esses caras do Correio lá se passaram em mim, cara. Por quê? Quando tu chega em qualquer empresa nova e tu é um menino novo, cara, rapaz, e aí eu tinha aquela coisa, não posso dizer não pros mais velhos, né? Cara, o serviço, só para tu entender rapidamente, tá? Quando tu trabalha, quando tu é carteiro, tu chega na parte do depósito das cartas, chega os caminhões, largam, e uma mesa no centro, assim, gigantesca, e as cartas são todas colocadas ali, de todas as ruas. E cada cara, como um vestiário de futebol, tem atrás dele o nome de todas as ruas e um espaço assim para tu pegar. Então tu separa várias, essa aqui, Carlos Traem Filho, Marechal Floriano, tal, junta, todo mundo juntou. E aí o cara começa a distribuir, o Glauco entrega na Marechal Floriano, na Carlos Traem Filho. Distribui. E vai distribuindo e cada um vai entregando um pro outro. Ali fechou. Cara, e eu fazia o meu setor, que era tipo, eu entregava lá no bairro Bonfim, no bairro Margarida e no Monte Verde, onde tem a cruz, aquela lá. Uhum. E aí tinha uns caras malandro, depois os caras começaram a me contar, né? Os caras falaram assim, menino, essas ruas que tu entrega, tem um desviozinho que dá pra tu entregar. Essas outras ruas aqui, elas fazem parte do meu, mas fica mais no teu do que no meu. Mentira, cara. Era a rua dos caras. Tava fazendo pra eles. Fazendo pros caras. Eu, magrinho, cara, saí com aquela mochila azul, com a bicicleta pesada, cara, do Correio. Cara, e aí tu me perguntou, agora me lembrei uma boa. Tu me falou do trauma. Eu trabalhava com a amarela, essa pesada. Cara, e carteiro na época, cara, eu recebia um salário legal assim e recebia vale ticket.
que daí eu conseguia dar para o pai e para a mãe e ficava com o dinheiro para mim, o meu salário. Ganhando bem e tal, comprei uma bicicleta. Comprei a bicicleta, tal, tô entregando, eu já tô mais rápido para fazer, já sabia certinho, já ia quase de olho fechado entregando, já conhecia tudo. Aí um dia, cara, comprei uma bicicleta novinha, tô com a minha bicicleta tal, e aí quando eu precisava fazer uma rua inteira, eu colocava a bicicleta na rua, no chão, num canto, saía para entregar de a pé, para não estar largando a bicicleta toda hora, Sim, voltava, pegava e seguia caminho de novo. Cara, eu tô lá em cima terminando de entregar e tô descendo. Quando eu tô descendo, vem um caminhão, cara, da prefeitura dando ré. Tinha uma obra ali na cruz, lá no Monte Verde. O cara dando a ré e passa em cima dela, cara. Meu Baga, pensou uma tristeza entregando carta depois, cara. Cara, ali foi um trauma, cara. Porque imagina a bicicleta novinha, minha primeira bicicleta, cara. Esforço para comprar. Pra comprar, com meu suor, e o cara quebrou. Quem disse que eu vou reclamar com o cara? Quebrou minha bicicleta. Deixou na rua. Vou reclamar do quê, Glauco? Pobre Bolívar. É assim, se faz também uma casca, né? É isso de aí, cara. levar pancada, né? É isso aí. Mas isso certamente ajudou depois lá no Guarani, no lateral direito, que foi galgando com o tempo a confiança de todo mundo. E aí? E aí, Glauco? Aí eu joguei com 16, com 17 anos, 2 anos no Guarani. E eu comecei a chamar a atenção. E aí o Grêmio me fez um empréstimo com opção de compra. Mas por te observar ou jogou contra o Grêmio? Joguei contra e por me observar também. Uhum. E aí fui com 17 anos, fiquei dos 17 aos 20 no Grêmio. Cheguei no Grêmio no primeiro ano de sub-20, com 18 anos. Segundo ano eu já era capitão do Grêmio. Na verdade, eu fui bicampeão gaúcho do estadual de sub-20 com o Grêmio, capitão do Grêmio. E aí, quando vencia o contrato, o Grêmio tinha que fazer a opção da compra. E eu acho que era 50 ou 60 mil reais, me lembro bem direitinho. Olha, os valores, me lembro até dos valores. Até dos valores eu me lembro. E aí o Grêmio, na época, ano 99, 2000, era a ISL, a empresa. Uhum. Que até depois acabou quebrando e tal. E não pagou. E nisso, o Grêmio tinha 6 meses após essa opção de compra. Se ele não quisesse optar na hora, ele tinha mais 6 meses para poder recorrer. Tipo, até os 6 meses para comprar. Nisso, o Fernando Carvalho já tinha me observado. Eu disputando Taça São Paulo, eu jogando Taça BH, que era, na época, as 2 competições mais importantes, né, dessas categorias. E o Grêmio não efetivou a compra. O Fernando Carvalho esperou no Guarani mais um ano de... Aí, quando eu volto do Guarani, eu já vou pro profissional do Guarani daí. Sim. Com o Mano Menezes, 2002. Aí já é uma trajetória que a gente mais ou menos... Eu já me lembro um pouco mais. Aí a gente acaba ficando... Era um campeonato gaúcho que tinha a primeira fase, a segunda, e depois tinha o Super Campeonato Gaúcho, que daí entrava Grêmio, Inter, Juventude, Caxias. A gente fica na primeira fase, é o Lanterna, o Mano Menezes vem, a gente ganha todos os jogos do segundo turno. Aquela reação. E é campeão do interior. E entra para jogar com Juventude, Caxias, Grêmio e Inter. Então ali eu acabo fazendo alguns jogos bons, e aí o Carvalho me leva para o Internacional. Naquela época o Carvalho já era... Bom, ele trabalhou muito com categoria de base, ele observava tudo. Aliás, hoje ainda ele tem, né, um conhecimento amplo, mas eu não lembrava dessa relação do Carvalho com o Bolívar, que trouxe diretamente, mas trouxe para ser lateral no Inter? Trouxe para ser lateral. Eu chego no Inter como lateral. O Inter, na época, tinha os laterais. Tinha o Gavilã, que era um volante que também jogava de lateral com o Muricy. Paraguai. E tinha o Helder Granja, de lateral. E não sei se era... Não é Alexandre Matos. Marcelo Matos, alguma coisa, que era um lateral que era da base do Inter, que também estava jogando. E eu acabo tendo algumas oportunidades. E eu até, esses dias, eu gravei com o Fernando Carvalho e eu comentei com ele. E ele lembra muito bem disso. Eu chego no Inter, uma semana, imagina, do Guarani de Venâncio Aires, estreio contra o Figueirense, dentro do Beira-Rio. Sou considerado o melhor jogador em campo, dou 2 assistências para o Jefferson Feijão fazer gol, atacante. Jogo com o Flamengo no Maracanã, cara, um 0-0, tu imagina, sair do Edmundo Faix para jogar depois, um mês depois, lá no Maracanã contra o Flamengo. Imagina quanta foto esse
Bolívar poderia ter tirado? Se é que guardou alguma coisa? Glauco, tu imagina, cara. Joga o terceiro jogo com o São Caetano em casa, aquele timaço do São Caetano, e quebra o quinto metatarso, cara, no terceiro jogo. Puxa! Num contrato de 6 meses, que aí com o meu desempenho para poder ter renovação. Cara, e é uma lesão que a gente não fez cirurgia no primeiro momento, esperou calcificar o quinto metatarso. Acabou demorando muito. Já tinham passado 2 meses. Aí resolveram fazer a cirurgia. Eu acabei colocando um pino no pé esquerdo, né? E aí volto a jogar quase final de temporada, assim, um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Mas nesse processo de fisioterapia e tratamento, o Fernando Carvalho chega em mim e fala: ó, menino, pode ficar tranquilo que os 3 jogos que tu fez ali, tu tem potencial. Botou confiança. E a gente vai te comprar no final do ano. Poxa, então eu acabei fazendo tratamento também mais tranquilo, com mais confiança. E aí virou a história toda, né? Mas o zagueiro surgiu como? Aí isso 2003. Aí 2004 eu continuo jogando de lateral. 2005 o Muricy já me colocava alguns treinamentos de zagueiro. Ele começou a utilizar 3 zagueiros. Ele falou: Bolívar, tu é um cara alto, o que tu acha? E eu, pra mim, tudo era novidade. Eu falei assim: nossa, mas eu sempre fui lateral, será que eu sei jogar de zagueiro? E aí, na época, 2003, logo quando eu chego, 2004, eu tinha Sangalete e André Cruz. É um cara que, quando eu tava em tratamento, André Cruz era um cara que eu amava futebol, sempre amei. Cara, era um cara que era o meu ídolo, né, cara? Eu tinha admiração pelo André Cruz. E aí eu observava muito ele treinar e tal. Sangalete também é um cara que me orientou muito nessa transição de lateral para zagueiro. Bolívar, posicionamento. O Sangalete era um cara muito inteligente jogando de zagueiro. Ele jogava sempre de líbero. Sensacional. Ele jogava de líbero sempre. Então ele tinha muitos noção de cobertura e tal. Então eu aprendi muito com o Sangalete em 2005. E aí quem colocou mesmo a confiança para jogar foi o Abel, em 2006, que eu disputei o estadual. E aí foi embora. E 2006 é aquele ano que é inesquecível. Já a gente vai falar sobre conquistas, enfim. Nesse período aí da transformação do sonho em realidade, o Bolívar teve apoio sempre dos pais? Sempre tive muito apoio, principalmente da minha esposa também. Em nenhum momento o Bolivão disse: olha, pensa bem, poxa, voltar... De repente teve que dar alguns passos para trás em determinado momento. Porque naquela não teve época, dúvida. Nessa época que eu volto do Grêmio pro Guarani, essa ali é uma época que, tipo, poxa... Sim, dá um impacto, né? Eu tô tendo que dar uns passos para trás, né? Mas eu falei: não, pai. E nisso, eu com 20 anos, eu sendo pai já, Glauco, no Grêmio, na base do Grêmio. Pois então, já lá nascia... Pai, o Thales. O Thales. Já nascia o Thales. E aí a Verônica sempre foi muito parceira minha, sempre guerreira, sempre... Imagina, eu ganhando no Grêmio, me lembro, R$800 ganhava. E sustentando um filho, a gente construiu a nossa casa nos fundos da casa dos pais dela. Então eu morei nos fundos dos pais dela, então sempre foram pessoas que me ajudaram bastante também. E aí, cara, sempre, quando teve um não, eu sempre persisti muito, cara. Resiliei muito, sempre falei: não, cara, é isso que eu quero. Por mais que eu falasse assim: não, mas eu vou voltar para Santa Cruz, vou trabalhar no quê, cara? Então, a minha opção 1 e 2, ela sempre foi futebol e vai ser futebol, cara. E isso resume muito da personalidade de um líder, um cara que tem convicção, mas que faz por merecer. Só que assim, não basta só ele fazer, o conjunto tem que ajudar. E aí já está surgindo o líder, o capitão, o general, que eu quero falar logo depois do intervalo. Afinal de contas, esse homem deve ter alguma taça, alguma faixa, alguma medalha. Nossa, já voltamos com o Bolívar. Desbravadores de volta conversando com Bolívar, jogador que foi lateral, zagueiro, que é ídolo, que é líder, ainda hoje é líder, porque o que ele fala muitas pessoas levam como referência no mundo do futebol, porque um líder não é só quando está jogando, e que se caracteriza um líder por outorgar, determinar funções, mas fazer muito também. Bolívar, no intervalo, estava falando comigo aqui que no episódio de construir a casa dele,
nos fundos da casa da esposa, da família da esposa, ele ajudou e botou a mão na massa. Eu disse, não, duvido. Cara, foi. Mas ele jura que fez. Como é que foi? Como eu te falei, Glauco, cara, eu me lembro até valores, cara. Ganhava no Guarani muito pouco, ganhava R$1.000. E para construir uma casa com 2 quartos, uma sala e uma cozinha, um banheiro, era 40 mil na época. Isso, 2002 ali, mais ou menos. 40 mil. E o presidente do clube era gerente, o Pedrão, que é um cara também que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Era gerente do Banco do Brasil. E aí, daqui a pouco, eu falei, Pedrão, preciso construir uma casa, cara. É chato estar dentro da casa do meu sogro e minha sogra e tem um espaço nos fundos, eu quero construir. Aí fui numa construção, num negócio de obra lá, falei pros caras, e aí o valor era R$40 mil. E eu falei para eles, tá, então tá, eu tô de férias, daí eu espero vocês amanhã ali nos fundos da casa do meu sogro. E a minha esposa trabalhava, a Verônica trabalhava numa fumageira em Venâncio Soares. E o Thales já com 2 aninhos, cara. Imagina o compromisso, cara, tá louco. E aí, chegou lá, 2 pedreiros, os caras começaram a fazer e tal, depois, a gente precisa de um servente. Daí eu falei, mas o que é o servente? Leigo, né? Aí eles, não, o servente é o cara que prepara aqui, alcança os tijolos, faz a massa na bitorneira. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, cara, para contratar servente, cara. Eu falei, tá, mas é só isso aí? Não, a gente te ensina aqui, tu quer fazer? Eu falei, faço. Na verdade, acabava os pedreiros me pagando. Os caras me pagavam, porque eu ia ter que contratar um servente e eu ia ter que pagar. Tem que pagar. Então, daí eles me pagavam. Eu falei, cara, não vou contratar, eu vou ser o servente. Aí os caras me pagavam. E pedreiro, servente, os caras ganham. Trabalho de segunda a sexta, recebe na sexta. E ali eu comecei a guardar o dinheirinho. Ali eu comecei já a colocar coisa dentro de casa. Porque os caras... E é um trabalho que os caras ganham bem. Os caras ganham bem, cara. Porque se pega cara trabalhador mesmo, os caras ganham bem. E aí, acabei trabalhando de servente, trabalhando com bitorneira, jogando tijolo para cima, areia, cimento, brita para fazer o concreto. Cara, aprendi muita coisa, cara. Porque nesse momento tava de férias. Tava de férias no clube. No Guarani, e aí deu essa folga. Que coisa, né? É loucura, colocando literalmente a mão na massa. Não, literalmente. E aí surge, como eu disse, a faceta do líder também, que faz. Não apenas diz assim, você vai fazer isso. Não, tem que fazer também. Em todos os clubes, ou na maioria deles, o Bolívar foi capitão, não? Na grande maioria. No Inter, depois que eu volto do Mônaco, acabo me tornando capitão. Aí depois, no Botafogo, a gente revezava eu, o Jefferson e o Seedorf. Tinha como capitão. Tinha um pessoal ajudando bastante. E aí, na Portuguesa, quando eu joguei também no final de carreira, era capitão. No Novo Hamburgo, quando eu joguei, era capitão. No Grêmio, na base, era capitão. Então, sempre tive isso. E aí, a gente falou em 2006. Bom, inesquecível. O Bolívar é bicampeão da Libertadores, com participação marcante e determinante. Não foi campeão mundial, porque lá, depois da Libertadores, surgiu a oportunidade do Mônaco. Mas assim, quando fala no ídolo campeão, o que foi o diferencial do Bolívar nessas campanhas todas? Eu acho que o cara batalhador, cara. Às vezes as pessoas veem, o Bolívar batia, mas eu tinha muita qualidade técnica para jogar. Muita qualidade técnica. Eu acho que o meu diferencial era a minha imposição dentro de campo. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. A física, a técnica, a técnica, mental. Eu era um cara que... Eu acho que por isso que eu te falo que tudo que tu constrói, o alicerce que tu faz na tua vida para ter sucesso logo à frente, ele não pode ser um alicerce de barro, né? De barro, porque vai chegar uma hora, vai escorregar, tu vai afundar. Tem que ser um alicerce de concreto com uma fundação forte, cara. Porque, tu imagina, eu saio do Guarani de Venâncio Soares para ser capitão do Inter levantando uma Libertadores, cara.
Recebendo a taça de quem? Nada mais, nada menos do que o Pelé, cara. Nossa, é a Mas imagem inesquecível. se tu for contar isso numa história de quantos anos isso vai acontecer novamente, eu não sei. Eu estava lembrando, Edmundo Fartes, Maracanã, Beira-Rio recebendo a taça do Pelé. Mas tem uma passagem que a gente não pode... Mônaco. Num local paradisíaco e que ele fez por merecer. Né? Uma experiência na Europa, que é o sonho de todo jogador, e num cenário como Mônaco. Né? Aí, pô, Santa Cruz e Mônaco. Pá, isso é uma loucura. Os dois têm lugar, certamente, no coração do Bolívar. Os caras até brincam, os caras falam assim, o cara do Bom Jesus, que era o bairro Santa Cruz, pro Principado de Mônaco. Principado de... Poxa. Assistindo, esses dias eu estava contando, assistindo uma corrida de Fórmula 1... Na sacada. Na sacada. De casa, aonde o mundo paga para poder estar naquele momento. Que loucura, né, cara? Cara, Aí já com 2 filhos, ou não? Aí a Vitória nasceu lá, no segundo ano. A Vitória Monegasque. Que coisa! É uma Monegasque, nasceu em Mônaco. Cara, é um privilégio. Hoje eu e minha esposa, a gente às vezes fica conversando, aparecem imagens de Mônaco e tal, algumas séries da Grace Kelly. Então a gente fica olhando e às vezes tu fala, nossa, cara, olha como a gente é privilegiado, cara. A gente morou em Mônaco, onde tu tá numa roda de amigos conversando que viajam muito e aí tu fala, poxa, cara, fui em Mônaco, mas eu só passei de manhã ou de tarde uma passagem, porque tudo é muito caro, né? Sim. Mônaco é o glamour do glamour. É outro mundo. Mas assim, Mônaco foi muito bom, mas você não estava no Mundial. Sim. E até hoje bate alguma coisa. Pô, se eu tivesse ficado, é que não tinha como, né? A proposta era muito boa. Então, Glauco, eu fui vendido na semifinal, jogo as finais da Libertadores, já vendido, com contrato de seguro entre Mônaco e Inter. E eu até tentei fazer uma prorrogação de falar, vou depois do Mundial. E aí os caras, não, isso acaba no dia 16, dia do meu aniversário do Thales. Desculpa, o final, quando eu falei final, é o final do Mundial, tá? Contra o Barcelona, final da Libertadores. Da Libertadores, 16 de agosto. Sim. Thales também de aniversário, eu viajei 18 de agosto. Dia 25 eu já estava estreando o Campeonato Francês e joguei todos os jogos da competição. Aí também não dá para pensar muito, né? Não, e outra, cara, cara, é um privilégio, é uma coisa absurda, cara, mesmo eu te falando tudo aqui, mas, cara, é surreal, cara. Tem muita coisa que você documentou, de foto, de vídeo? Eu tenho Conseguiu levar esse coisa. acervo? Eu tenho foto com a princesa Stephanie, com a Caroline e com o Betinho. Betinho é o príncipe Albert. Por que Betinho? Betinho. O pai e a mãe, quando foram para lá, o pai e a mãe foram, na época a Verônica estava grávida, a gente ficaram um tempo com a gente lá, e depois o pai retorna para Santa Cruz. Aí ele tá na roda de amigos, tal, nos bar e tal, e coisa assim. Poxa, cara, tava lá, conheci um cara, gente finíssima lá, os caras, quem é Bolivar? O Betinho, os caras, poxa, e o pai falava o tempo todo Betinho, os caras, mas quem que é o Betinho? Príncipe Albert, cara, mas já tava tão íntimo que virou Betinho. Íntimo. Íntimo. E eles iam todos os jogos, né? O Albert e a Carolina Stephanie. Eles tinham tipo, literalmente uma poltrona, que era tipo uma cadeira, uma poltronona no estádio, onde eles ficavam na parte central para assistir os jogos, desciam no vestiário e tal. Uma loucura, cara. Você volta de vez em quando lá ou não? Eu fui ano passado lá. Uhum. Fui ano passado lá, fiz uma viagem de cruzeiro, aí parei na Itália e acabei indo de trem para Mônaco. Cara, é surreal. Cada vez que eu vou lá é muita memória. É um paraíso, cara. Lá, literalmente, paraíso. O futebol te cobrou um preço muito alto para determinadas coisas, Bolívar? Porque assim, ó, você falou de placa no metatarso, né? Você hoje tem um problema na perna, você vai ter que fazer uma cirurgia, enfim, certamente muito treino, muito trabalho físico, muita carga, muita coisa emocional também. Joelho, coisa assim, você ficou com muita coisa ruim do futebol, e isso eu vou botar como coisa ruim, Sim. porque ninguém quer viver com limitação. Glauco, eu tenho hoje, na verdade, e a gente trabalha junto, tu sabe, eu tenho muitas dores no joelho que eu vou ter que operar agora, mas tu sabe que lesão, ela faz parte da minha profissão que eu exerci. Se não jogar, né? com dor, diz que se não não jogar existe, com dor, né? se não tiver lesão, isso não é um atleta de alto rendimento, né? Eu acho que os maiores traumas que o futebol deixa tu perder festa de aniversário de filho, pai, mãe, esposa,
tu perder Dia dos Pais, homenagem para ti em escola, tu perder, daqui a pouco, eu, graças a Deus, nunca perdi um ente querido, mas como outros atletas às vezes perdem, não conseguem vir. Às vezes está longe. Está longe, não conseguem vir. Então, eu acho que esses traumas, eles são traumas que marcam, porque, cara, eu comecei a participar de homenagem de Dia dos Pais depois que parei de jogar futebol, cara. Porque ele é durante a semana. A Verônica ia receber para mim homenagem Dia dos Pais, cara. Ela era a mãe e o pai. Então, tipo, são momentos da vida que tu não recupera mais. E hoje eu sou muito grudado com o Thales e com a minha filha por causa disso. A Verônica até brinca. Não, tu fica bajulando, tu fica protegendo eles. Eu falei assim... correndo atrás do tempo. Correndo atrás do tempo. Hoje eu vejo o Nilmar, várias vezes na escola, que é onde estuda o meu filho, ele vai levar ou buscar a filha. Enfim, porque eu acho que é uma espécie de compensação, né? O Glauco, a minha filha faz um curso aqui em Porto Alegre, ela tem 18 anos hoje, o Thales tem 25. Eu levo ela, acordo todos os dias às 6 horas da manhã, para sair com ela às 7 horas da manhã, para levá-la para o curso, levo e busco, cara. E vou te dizer questão. Mais, a questão de comer, do almoçar, de tu sentar jantar, junto, conseguir, família, cara. Isso não tem preço, né? Cara, isso eu tô, depois que eu já parei já faz 11 anos, cara, esses 11 anos assim, eu tô, cara, curtindo a minha família, cara, aproveitando. Tem alguma coisa que você pense? Hoje o Bolívar está com a gente no Intervenção, aqui na Masper, e no nosso canal Intervenção no YouTube, e com grande honra eu compartilho também esse projeto, porque eu aprendo muita coisa com o Bolívar, todos os dias. O Bolívar pensa em ser empresário, pensa em voltar a ser técnico, hoje não. Não, eu acho que não. Eu acho que essa área de técnico, eu fui 7 anos, e aí eu já estava entrando nesse lance dos traumas de ficar longe da minha família de novo. Então, isso para mim, eu acabei, e foram maravilhosos, foram grandes trabalhos que eu fiz. Deixei muitos amigos, uma impressão muito boa, que até então, hoje, tem clubes que me ligam. E aí, vamos trabalhar, tal? E eu falo, não, cara, não quero mais. E empresário também não. Mas, de repente, alguma coisa relacionada ao futebol, um outro cargo, de repente, que seja para estar passando tudo que eu vivi, sabe? Porque às vezes tu tem tanta coisa armazenada e o futebol te entregou tanta coisa boa de tu retribuir isso, sabe? Não sei. Mas eu tô muito feliz, como a gente falou, tu comentou sobre intervenção. É um lado que eu não conhecia, a gente só participa do outro lado. Mas eu tô curtindo muito, tô adorando. E à frente aí a vida Deus pertence, né? Não adianta. E com tudo que ele conquistou, não duvide que ele vai conquistar muito mais. Eu tô aprendendo com o Bolívar, que é hoje um destaque do jornalismo. E eu posso dizer isso aí porque eu tenho conhecimento. Bolívar, do jeito que ele está fazendo as coisas na Intervenção, ele está dando aula de tática, ele está debatendo, ele está se expressando muito melhor que muitos de nós. E isso eu acho que é mérito também do Bolívar. Cara, que tem aí um futuro brilhante, seja no Intervenção, onde for, tem bagagem para atuar como diretor no futebol, como gerente, enfim, seja lá como for o nome, e eu acho que isso é mérito de uma carreira construída com muito suor. Show. Muito suor, certamente. Te agradeço também pelas companhias aqui. Eu que te agradeço, Glauco. Ainda mais as tuas palavras, escutando de um cara tão vitorioso dentro da tua carreira, um cara que a gente sempre acompanhou, um cara que todo mundo conhece, que tem um carinho, sempre teve um respeito com todos os jogadores, e eu posso falar, todos os jogadores, a gente tem uma relação e tem um respeito por ti muito grande, e sem dúvida nenhuma, cara, estou muito feliz e a gente aprende todos os dias, né? Eu com vocês aqui, com o Ernest, com o Brião, com a Lê, e para mim está sendo muito legal esse momento. Que bom, que bom. Todos estamos engajados. Acompanhe, então, portanto, Intervenção, tanto no YouTube, tá? Geralmente 8 da noite, mas aqui na Masper TV, 6 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado, Bolívar. Valeu. E o Desbravadores de hoje fica por aqui com essa baita história. E voltamos na próxima, certamente com algo muito legal para contar. Tchau.